nesta casa, nesta noite, com esse convite que me foi feito, que desde já agradeço. Mas antes de iniciar a mensagem, eu não posso deixar de assumir essa tribuna e esse microfone sem agradecer a vida do pastor Diego e também desta igreja, que por 2 vezes eu estive em uma situação muito difícil com o meu filho, assim como foi dito aqui, né? O meu filho, ele por 2 vezes foi desenganado pelos médicos, uma ao nascer, quando nós ficamos 27 dias internado, e outra em 2018, também novamente desenganado, aí por um outro motivo, mas para a glória de Deus eu contei com amigos que estiveram intercedendo pela vida do Lucas, e para a glória de Deus, Luquinhas está conosco, e tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu só posso agradecer a vida desta igreja, a vida do pastor Diego, que esteve comigo, batalhando comigo, né? A amizade, ela pode não ser uma amizade de estarmos juntos 24 horas, mas os amigos reconhecemos no dia da dor. É nesse dia que nós reconhecemos as grandes amizades, não é verdade? Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, Evangelho de João. Quero desde já parabenizar as esposas dos pastores aqui presentes, também as irmãs, pelo dia de amanhã, né, Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero te parabenizar esta noite e dizer que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e lhe faça prosperar em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou estar lendo apenas os versos de número 1 ao verso 7, amém? Que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer a Ti, Jesus, por esta tão grande oportunidade e me entregar em Tuas mãos por mais uma vez, Pai, dizendo que, Senhor, eu sou dependente de Ti. Ó Deus, e também entregar em Tuas mãos a cada um aqui nesta noite. Senhor, que não hajam embaraços nem impedimentos para que o Teu povo possa entender a Tua voz, Pai. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse texto é um texto descrito no Evangelho de João. E o Senhor colocou o texto que conta a história de uma mulher no meu coração, e a mulher é esta, a mulher samaritana. Diferente dos demais evangelhos, o Evangelho de João ele é escrito com uma intenção diferente, certamente você sabe disso. Os evangelhos sinóticos foram evangelhos escritos, cada um a partir do olhar, da vivência e da intenção dos seus escritores. Então, quando Mateus escreve, ele tem uma intenção no coração, mas ele escreve também a partir da percepção ou da visão que ele teve de Jesus ao caminhar com Jesus. A mesma coisa nós podemos dizer de Marcos e de Lucas, lembrando sempre que os dois não caminharam diretamente, juntamente com Jesus. Mas em todos os casos, nós estamos diante de homens que escreveram a partir das suas percepções, da sua visão pessoal, com uma intenção. O Evangelho de João é um evangelho diferente.
Ele não é considerado um dos evangelhos sinóticos. É um texto escrito com uma intenção muito importante, não que as outras não fossem também, mas a intenção desse texto é combater a visão que está sendo liberada no seio da igreja da sua época, para a má compreensão a respeito de quem era não só Jesus, mas de quem era o Filho de Deus, de quem era o Cristo, o ungido do Senhor. Então, o texto de João, ele é escrito com essa intenção, e aqui a gente já pode fazer uma aplicação, não é verdade? Nós, muitas vezes, estamos diante de homens e mulheres que têm aqui, cada um, a sua história. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu não posso hoje dizer quem você é a partir do pouco que eu conheço ao seu respeito, talvez porque você me olhou com um olhar mais alegre, ou porque você fechou a cara para mim quando você passou por mim. Eu não posso dizer se você é uma boa ou uma má pessoa a partir de um fragmento, um pedaço da sua história. Porque todos nós somos uma história completa. Eu também não posso dizer que hoje, talvez por estar vivendo momentos difíceis e não estar olhando a vida como você gostaria, você é alguém errado ou certo, porque muitas pessoas estão entulhadas de tantos problemas que já não conseguem mais enxergar a vida da maneira devida. Quando Mateus, Lucas escreveram, esses homens já carregavam uma longa história, e por isso os seus escritos trazem consigo um pouco de quem eles são. Mateus é judeu, está escrevendo a judeus. Então, certamente, a intenção do coração é dizer, lembra sempre do que está escrito. João já está olhando para uma igreja que está sendo levada ao entendimento falso de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Cristo, de quem é o Filho de Deus. Nós precisamos, e já foi dito aqui hoje, conhecer quem é o nosso Deus, conhecer quem é o nosso Senhor, saber quem Ele é, mas não saber quem é Ele a partir do olhar do outro, nem saber quem é Ele a partir da visão do amigo, mas saber quem Ele é a partir do meu relacionamento pessoal com Ele, a partir do seu relacionamento pessoal com o Senhor. Todos nós somos chamados a viver esse envolvimento com Deus. O texto em João, ele é claro em trazer aqui a história de Jesus andando em direção a Samaria, mas você conhece muito bem o contexto do texto anterior, e muitas pessoas vão pensar nas suas leituras que, terminado o texto do capítulo 3, o Senhor está iniciando uma nova história. Não, João está escrevendo duas histórias, uma seguida da outra, trazendo no final das contas a mesma ideia. O texto no capítulo 3 vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele é ortodoxo, esse homem é um homem querido, esse homem é um homem teologicamente preparado, ele é certamente um homem com posses. E quem é a mulher samaritana? A mulher samaritana é uma mulher desprezada, a mulher samaritana é uma mulher inculta, mas em ambos os casos, o que nós encontramos como semelhança e o que une esses dois textos é dizer, tanto um quanto o outro precisam de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço a sua história, nem muito menos sei se a sua conta bancária está cheia ou vazia, mas de uma coisa eu tenho certeza. Aquele que possui posses, aquele que tem muitos diplomas, aquele que tem muito conhecimento, precisa de Jesus. Aquele que hoje não tem dinheiro nenhum, está vivendo talvez em desprezo, está passando pelas piores situações da vida, esse também precisa de Jesus. Essa é a mensagem descrita nesses dois capítulos, é isso que une as duas histórias. Talvez por isso João tenha escrito a história de um homem
tão cheio de características importantes e de uma mulher com características tão depreciáveis, para mostrar para nós que não importa a condição em que nós nos encontramos no dia de hoje, todos nós que aqui estamos precisamos de Jesus, a sua família precisa de Jesus, a sua casa precisa de Jesus, o seu patrão pode ter muito dinheiro, mas ele também precisa de Jesus, toda a humanidade precisa de Cristo. O texto vai começar descrevendo para nós que está ali acontecendo uma questão com relação ao batismo. E Jesus, ele tem de passar da Judeia para a Galileia. E a palavra vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. E aí talvez você vai me perguntar assim, poxa vida, irmã Aline, mas esse era o único caminho? Não. Esse era o caminho mais curto, mas o caminho mais árduo. Havia um caminho mais longo, mas um caminho que seguia as margens do Jordão. As caravanas nunca passariam por este caminho, principalmente as caravanas dos judeus. E você sabe muito bem por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas também porque nesse caminho entre a Judeia e a Galileia não havia com abundância o líquido mais precioso para os viajantes dessa localidade, que é a água. Se você vai viajar de um ponto ao outro, é necessário ter água. E para quê? Para me saciar e para dar aos meus animais, porque eu vou caminhar com muitos. Jesus está passando pelo caminho mais árduo, porque é necessário encontrar alguém que precisa com urgência do seu amor. Jesus está passando pelo caminho mais árduo, talvez para encontrar você, porque é onde você se encontra nesta noite, talvez vivenciando as experiências mais árduas da vida. Mas Jesus passa por este caminho para encontrar a minha e a tua vida. O texto vai dizer, e ele não vai descrever isso, mas a história quem vai falar, que o caminho maravilhoso era pelo Jordão, era longo, mas tinha água. Quem não quer água? Para nós, que abrimos a torneira e encontramos água com abundância, para quem vive essa realidade, nós não damos valor à água. Mas os moradores desta localidade, eles valorizam a água. Jesus está passando pelo caminho mais difícil para encontrar alguém. O texto vai dizer, irmãos, a palavra vai dizer assim para nós, que não adianta a gente se esconder de Deus. Nós podemos estar nas mais altas alturas, lá nas alturas o Senhor nos encontra. Nós podemos fazer a nossa cama no céu, lá Ele nos encontra, porque o Deus que servimos nos encontra onde nós estivermos. Aonde você estiver nessa noite, vivenciando, sejam as experiências mais alegres, felizes, ou os momentos mais tortuosos, esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que nos ama com um amor tal, que a própria palavra não vai conseguir descrever qual é o tamanho desse amor. Ele nos acha, Ele nos encontra, Ele escolhe estar conosco, Ele escolhe vivenciar a intimidade com aqueles que Ele criou. O texto vai prosseguir dizendo, irmãos, que Ele está passando ali pela localidade daquela fonte, e aquele poço era alimentado pela fonte de Jacó. O poço fora cavado e ele era alimentado por uma fonte. Jesus está indo, e o texto, ele é claro em dizer que ele vai pedir água àquela mulher samaritana por um motivo, porque os discípulos foram à cidade, e isso está lá no verso de número 8, comprar comida, talvez porque essa fosse a responsabilidade dos discípulos. Então ele vai olhar para essa mulher, de cansado que estava, porque você precisa lembrar, Jesus é homem, e na sua humanidade ele se cansa. Ele está cansado e ele vai pedir água àquela mulher. O texto vai prosseguir dizendo para nós que aquela mulher, ela vai ficar transtornada, porque como assim? Esse homem judeu está me pedindo água. Mas o porquê desta situação toda, o que há de tão importante nisso? O que há de mais importante em toda essa situação, irmãos,
é que Jesus está pedindo água a uma mulher com quem os judeus não se relacionavam. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, vai descrever bem que quando a Assíria invade e leva o povo que ali estava, a tribo do norte, ali, aquele povoado, aliás, aquele povo, os assírios, esses homens, eles tinham por costume, quando levavam um povo, repovoavam a terra com os transportados de guerra das batalhas passadas. Então, abra comigo, por favor, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, porque eu vou abrir mão da ordem do texto só para tratar algo. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, vai dizer assim para nós: e o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas cidades. Então agora, esses homens dessas 5 nacionalidades estão entrando na terra do povo e encontrando dentro daquela terra homens e mulheres com os quais eles estabeleceram um relacionamento. Havia um comando de Deus específico dizendo: não vos relacionem com outros povos. Mas esses homens que aqui estão, agora estão se relacionando com outros povos. Um novo povo está surgindo. E surgindo este novo povo, agora, contaminado pelos deuses que foram trazidos, esse povo que está agora surgindo, os samaritanos, eles estão povoando a terra e trazendo novos deuses, outros deuses para dentro da terra. E aí você vai dizer para mim: mas pastor, o que há de importante nisso? Eu lhe peço perdão por não tratar do texto segundo a ordem, mas só para que a gente não perca o fio da meada. Há uma pergunta que é feita por Jesus a esta mulher, depois de toda essa discussão sobre a água. E a pergunta que é feita é uma pergunta de confronto. Porque muitas pessoas vão dizer para você assim: Jesus, quando passa por Samaria, o que ele quer encontrar? A mulher samaritana. Não é isso? Todos nós assim pensamos. E todos nós já ouvimos, já pregamos. Mas será que é mesmo isso? Será que o que Jesus quer encontrar é só aquela mulher? Será que quem Jesus quer alcançar é só a vida daquela mulher? A palavra vai dizer para nós que Jesus faz uma pergunta. E ela declara: eu não tenho marido. Você sabe que ela declara isso. E ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5. E o que tens agora não é teu. Jesus não está querendo alcançar somente esta mulher. Eu estou aqui para dizer que talvez você possa ser a coluna na sua casa. Talvez você seja um dos poucos na sua família que servem ao Senhor. Mas não é só você que ele quer alcançar, ele quer alcançar também a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus vizinhos. E o que me assegura isso é a resposta que Jesus dá àquela mulher: tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Pastor, o que tudo isso tem a ver com o povo? Você contou comigo quantos povos foram trazidos para a terra, descritos lá em 2º livro dos Reis, capítulo 17, verso 24? Conta comigo. E trouxeram gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. Não era só a mulher que estava se relacionando com 5 maridos, ou que tinha se relacionado com 5 maridos. Mas era também todo aquele povo que havia abandonado o relacionamento com Deus verdadeiro. Porque o texto vai descrever ainda no capítulo 17, verso 29, que cada um desses povos trazem deuses seus para dentro da terra.
Mas dentro da terra tem remanescente, gente que não quer abandonar a sua verdadeira adoração. Só que o problema é que já está tudo muito misturado, você entende? Eles já estão envolvidos com os povos que entraram na terra. Eles não podem mais entrar lá em Jerusalém para adorar. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Simples. Eu ouvi dizer que era em Gerizim que Josué adorava. Então vamos adorar em Gerizim, vamos glorificar a Deus em Gerizim. E isso mostra para mim, irmãos, que talvez, só talvez, eu possa estar adorando a Deus com inteireza de coração, mas eu não estou adorando ao Deus único e verdadeiro, da maneira que Ele verdadeiramente é. Mas pastora, como é que você diz isso para mim? Sim, eu digo isso para você, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim: conheçamos, mas não paremos aí, prossigamos em conhecer a Deus. Eu não posso entender que tudo que já conheci de Deus até aqui é suficiente. Eu não posso compreender que os meus envolvimentos não estejam atrapalhando minha adoração com o Deus único e verdadeiro. Eu preciso ter o meu Senhor como meu esposo. O que você é, minha amada? Você é a noiva de Cristo. E o nosso Deus nos chama a ter um envolvimento de intimidade com Ele. E aí eu lhe pergunto, qual é o envolvimento que você tem tido com Deus? Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com o Senhor? Porque Deus chama a igreja para se relacionar com Ele de maneira íntima. Não é o relacionamento de amigo, mas é um relacionamento de amor. É um relacionamento de renúncia e de entrega. Não é assim que é no seu casamento? Para que um relacionamento de casal dê certo, todo dia alguém tem que renunciar. Todo dia alguém tem que abrir mão. Todo dia alguém tem que matar o seu eu, a sua vontade. Essa é a realidade da igreja. Se eu não abro mão da minha vontade para cumprir em mim a vontade de Deus, eu não estou sendo igreja. Você entende isso? Se você não abre mão das suas vontades, do seu eu, do seu querer, para viver a vontade de Deus, e não só ministrar, não só cantar, mas deixar verdadeiramente o céu, o reino de Deus, descer sobre a sua vida, e verdadeiramente Ele esmagar as suas vontades, e você viver a vontade de Deus, nós podemos estar institucionalmente dentro do templo, mas nós ainda não conseguimos nos envolver com o Senhor como igreja de Cristo. Jesus está encontrando esta mulher porque Ele precisa encontrar também a todos. Jesus está encontrando você diariamente porque Ele também precisa encontrar a sua família. Jesus está trabalhando na sua vida, e entenda muito bem isso que eu vou lhe dizer. Muitas pessoas estão dizendo assim: olha, eu ainda não consigo me entregar muito porque meu esposo ainda não se entregou. Eu não consigo me entregar tanto porque o meu filho ainda não se entregou. Como nós nos enganamos. Jesus tem trabalhado em mim para que eu possa, com o meu testemunho, alcançar os meus. Jesus tem trabalhado em você para que com o seu testemunho você venha alcançar os seus. A gente fica esperando que o outro seja transformado para que a gente possa receber a transformação. O movimento está errado. Nós precisamos perceber, não, quem vai ser transformado hoje sou eu. Um povo precisa ouvir essa mensagem, mas Jesus não está encontrando com todo o povo, Ele só está encontrando com a mulher samaritana. Jesus tem a alcançar toda a sua família, a sua casa, mas hoje Ele só está encontrando com você aqui. É você que está aqui dentro. Não perca a oportunidade, porque muitas vezes, irmãos, e isso é uma realidade. Eu vou muito ao hospital com meu filho, e se você chegar no hospital e você olhar para o médico e dizer para o médico assim: não, olha, eu não estou com dor não, está tudo bem, o médico vai mandar você para casa, nenhuma receita ele vai te dar. Quando você vem para cá, aqui é o hospital. É aqui que você precisa ser tratado. Eu costumo dizer que se o meu irmão não consegue lidar com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, tem alguma coisa de errado com o cristianismo dele, não é com o meu.
Porque se apóstolo Paulo disse que havia um espinho em sua carne que o enfraquecia, o debilitava, meu irmão. E esse espinho era como se Satanás esbofeteasse ele todos os dias e isso lhe fazia sofrer. Se ele declarou isso, quem sou eu para dizer para você que eu sou uma fortaleza? Quem sou eu para dizer para você que eu não sofro? Quem somos nós que estamos aqui para dizer que não há sofrimento nas nossas vidas? A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Só que ele só pôde ouvir a resposta porque ele falou. Quando essa mulher, confrontada por Jesus, arranca sua máscara social e diz para ele, declara: não, eu não tenho marido. Essa mulher está arrancando aquilo que muitas vezes nós utilizamos diante de Deus. A sociedade nos impõe que usemos máscaras, não é assim? Se você está no trabalho, você tem que ser um ótimo profissional. Você não pode estar de mau humor, você não pode estar sofrendo, você não pode nada, você tem que estar bem. Se você está dentro da igreja, muitas vezes você também tem que estar bem. Se você está andando na rua, você também tem que estar bem. E aí o verdadeiro cristão, aquele com quem Deus trata, é o que muitas vezes vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e sendo confrontado pelos seus problemas, diante de todos uma grande fortaleza, e lá uma coluna ruída, uma coluna que muitas vezes já se encontra toda rachada, mas que não se submete ao tratamento do nosso amado Deus. Entenda, aqui é o hospital, cada palavra lançada é uma oportunidade de, sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, a gente pensar: não, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Peraí, essa palavra que fala de perdão, ela alcança a minha vida. Será que eu já perdoei? Se ainda está me doendo, é porque eu não perdoei. Mas isso precisa ser uma realidade de reflexão na vida de cada um de nós. Essa mulher, ela está sendo confrontada pela palavra, mas ela aceita o confronto. A palavra, quando nos confronta, de nada adianta recebê-la se nós não nos submetemos a ela. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas mensagens neste púlpito. Eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, mas eu tenho certeza que se você está nessa igreja há 1 ano, você já ouviu muitas mensagens. Mas a mensagem precisa ser analisada, avaliada, e ela precisa transformar a maneira como eu me comporto. De nada adianta, irmãos, nós estarmos cheios de ortodoxia, que é o ensino correto, se ele não produz em nós ortopraxia, que é a prática correta. O quanto dos ensinos que têm sido lançados sobre a sua vida, muitas vezes debaixo de grande sofrimento daquele que está estudando para se entregar a você, entregar o melhor a você, alimento fresco. O quanto tudo isso está impregnado no seu coração. O quanto desta lei, desta palavra já foi gravada no seu coração. Nós somos chamados a viver aquilo que em Romanos capítulo 2 o Senhor fala, porque os discípulos estavam, os discípulos não. Os judeus estavam se sentindo homens muito grandiosos, porque eles tinham em sua carne o sinal da aliança. E eles estavam ali com o coração jubilando, felizes, alegres. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz: vocês ainda não entenderam nada, porque não é exterior na carne, é interior no coração. É circuncisão de coração. O meu coração precisa ser transformado. O seu coração precisa ser transformado. Mas minha irmã, eu já estou em Cristo há 10 anos, há 20 anos, sim. Esteja há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas seja sempre aquilo que o oleiro encontrou e que Jeremias viu na mão do oleiro quando ele estava à roda trabalhando. Vai ter gente que vai dizer que aquele vaso se quebrou, mas o trabalho que está na roda, irmãos, não é um trabalho finalizado. Você entende isso? Se está na roda, ainda está molhado, então ele se desfez, ele não se quebrou, porque ele não passou pelo fogo.
esteja sempre disponível para ser como trabalho na roda. Sempre, sempre disponível para viver isso. Essa mulher vai ser alcançada pela palavra de Jesus e Jesus vai falar a ela: se você entendesse, se você conhecesse o dom de Deus, e quem te pede água. A grande questão, irmãos, é que esses homens, ao se aliarem com outros povos, eles fizeram para si a sua própria lei e utilizavam o chamado Pentateuco, samaritano, que não considerava toda a lei de Deus, mas apenas aquilo que eles escolheram para si. Isso me ensina e me mostra que eu preciso querer de Deus aquilo que Ele tem para mim. Você entende? Eu não posso escolher na palavra o texto que me agrada e viver somente aquilo que agrada ao meu coração. Não, eu preciso viver toda a palavra de Deus. O texto que Jesus está dizendo para ela e falando, o contexto de águas vivas, é um contexto profético, dos livros proféticos. O texto que está em Jeremias, capítulo 2, o texto que está em Ezequiel, capítulo 37, que fala de um tempo onde águas vivas seriam lançadas sobre o povo, sairia de Jerusalém. Ora, mas como ela pode entender isso se ela não considera toda a palavra? Agora essa mulher está sendo confrontada e Jesus está dizendo para ela: se você conhecesse, se você não tivesse escolhido juntamente com o seu povo para si, o que você vai acreditar? Mas se você acreditasse em toda a palavra que o Senhor inspirou homens a escrever, você saberia e você entenderia que Deus tem água viva para jorrar sobre a sua vida. Romanos capítulo 6, verso de número 28, se não me falha a memória, vai dizer para nós sobre o dom gratuito de Deus e sobre a gratuidade daquilo que Deus nos concede. E Deus, Ele é muito claro em dizer: olha, o trabalho do pecado, ele tem salário, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. O Senhor, Ele não nos retribui por trabalho, mas o que Ele nos dá é graça. O texto, irmãos, quando fala de graça, muita gente vai dizer para mim e para você assim: olha, graça tem a ver com merecimento, favor imerecido de Deus. Mas um dia ouvi que graça não tem a ver só com merecimento ou falta de, mas tem a ver com indignidade. Então, graça tem muito mais a ver com a história de um homem que, sendo assaltado, um dia encontra o seu assaltante assentado à beira do caminho, com fome, e lhe concede o pão que está no seu bolso. O Senhor que servimos não nos concede simplesmente o que não merecemos, mas Ele dá a mim e a você aquilo que nem somos dignos de receber. Isso é graça de Deus. A graça de Deus é derramada sobre a minha e sobre a sua vida sem merecimento algum, assim como foi enviado a vida desta mulher. O texto diz para nós que, confrontada, que após todo o trabalho aquela mulher deixa o seu propósito original, o cântaro no chão, e vai cumprir o propósito para o qual aquela mulher certamente foi escolhida por Deus, quando ela ainda estava informe, sem forma humana no ventre de sua mãe. Ela sai a falar com os homens e dizer aos homens daquela localidade: venham e vejam, porque há um homem lá que fala tudo o que eu estou fazendo. Mas ele não estava falando só do que ela fazia, ele estava falando também sobre o que todo um povo estava fazendo. A sua vida, na sua vida, há um propósito. Talvez hoje você possa ser um homem e uma mulher extremamente bem-sucedido,
Mas você só será plenamente bem-sucedido, homem e mulher, quando você viver o que esta mulher viveu naquele momento em que ela sai a falar com aqueles homens. Uma vida bem-sucedida para um cristão é uma vida vivendo propósitos de Deus. Há um propósito de Deus para a sua vida, não importa o tamanho dele, porque os propósitos de Deus serão sempre grandiosos, porque eles estão ligados a um propósito muito maior, que é do reino dos céus. Você já conhece qual é o propósito da sua vida? Você já entende para o que Deus lhe chamou? Você já sabe para o que o Senhor lhe vocacionou? Então não queira nem mais nem menos, porque a palavra do Senhor diz para nós que o amado Filho de Deus, Jesus Cristo, ele não quis usurpar o lugar que era do Pai, ele só quis viver como filho, e isso para ele já era extremamente importante. Jesus não quis nem menos nem mais do que ele foi chamado para ser. E a partir daquele encontro com Jesus, aquela mulher não quis nem menos nem mais do que ela havia sido chamada para ser. Jesus tem uma história nova para você. Uma história nova a partir de um encontro com Ele. E Ele está aqui hoje, mais uma vez, mais um culto, mais um domingo, para encontrar a sua vida e para levar a cada um de nós a compreensão de que existem muitos cântaros que precisam ser deixados para trás. E existe uma história muito melhor a ser vivida por cada um de nós. E essa história certamente foi escolhida e escrita pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você nessa noite, diante de tudo que foi dito, e terminar essa mensagem assim. Eu não sei qual é o cântaro que você precisa deixar à semelhança dessa mulher. E isso digo às mulheres e os homens presentes. Eu já segurei em minhas mãos muitos cântaros, e um deles foi o cântaro da desistência. Em um momento muito difícil na minha vida, quando eu tinha 23 anos, querendo desistir da minha dor, eu escolhi tocar naquilo que não me pertencia, que era a minha própria vida. Sempre digo, muito difícil eu dar esse testemunho, mas estou lhe falando hoje. O Senhor teve um encontro comigo naquele dia e me resgatou da minha própria vontade. E você... Eu teria deixado a oportunidade de, assim como o pastor disse, de vivenciar a experiência de estar num mestrado, que é algo que o meu coração desejava tanto. Eu teria perdido a oportunidade de ver os milagres que Deus fez na vida do meu filho e perderia a maior oportunidade da minha vida, que é de pregar a palavra de Deus. Esse é o grande propósito da minha vida, pregar e ensinar a palavra de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas Deus hoje te chama a deixar os propósitos originais para trás e seguir em direção do propósito de Deus. Deixa o cântaro no chão e vai viver a vontade do Senhor, porque certamente você será um homem e uma mulher próspera. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus?